O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos são os motivos que temos para agradecer ao Senhor, para louvar o Senhor. Temos Papa, né? Depois desses dias de sede vacante, de viver essa experiência com a igreja. Temos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, fundada sobre a fé de Pedro, a fé dos apóstolos, e transmitida até nós, que chega até nós, passado já 2000 anos, e o mal não tem poder sobre ela, ela permanece firme. Temos Maria Santíssima. O cerco de Jericó, de modo muito particular, é uma inspiração. Pelas contas do rosário, nós nos colocarmos diante do Senhor. Mês de maio é mês dedicado à Virgem Maria. A igreja se volta para a Mãe de Jesus nessa devoção tão simples e ao mesmo tempo tão cara. Temos Eucaristia. Cerco de Jericó também é tempo de nós adorarmos a presença viva de Cristo sobre o altar. Nós temos muitos dos elementos da nossa fé, que é a riqueza da igreja, que é a nossa riqueza, e que são de fato instrumentos de Deus e para a nossa salvação, para a nossa santificação. E como Maria hoje, ter o nosso coração essa ação de graças, porque o poderoso fez em mim maravilhas. O poderoso fez em mim grandes coisas. Ele já fez obras na tua vida? Já operou milagres? Aqui nesse lugar, tens motivo para agradecer ao Senhor? Pois bem, então enche o seu coração de gratidão. E nós não podemos perder de vista a gratidão. O louvor, a gratidão, estremece o nosso coração e é um passo para a intimidade mais profunda. Porque quando eu louvo, eu reconheço quem Deus é. E eu posso fazê-lo até mesmo por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele realiza, por aquilo que Ele opera. Mas eu acabo dizendo quem Ele é. O poderoso fez em mim grandes coisas. O Magnífica é um hino de Maria que na verdade é uma coletânea de pequenos louvores das mulheres da Sagrada Escritura. Maria era uma mulher que conhecia a Escritura. E por ela conhecer a Escritura, naquela hora, naquele instante, ela tece o seu louvor e ela como que numa coxa de costura, uma coxa de retalhos, ela foi como que emendando os textos bíblicos, os textos sagrados, sobretudo onde mulheres santas como Débora, Esther, louvavam ao Senhor pelos seus feitos, pela sua grandeza. E naquela hora ela se coloca pequena
diante da graça que ela experimenta do seu sim, da encarnação. Mas não falta louvor ao seu coração. Ao coração de Maria não falta gratidão. E nesse cerco de Jericó, sobretudo pelos anos, que se passaram aqui nesse lugar, nesse território eucarístico, eu quero convidar você, quero nos convidar a virmos nesse cerco com um coração muito agradecido ao Senhor, muito grato. Louvarmos ao Senhor pelas suas bênçãos, pelas suas graças, pelas suas maravilhas, pela vida que nós temos, pelas oportunidades de Deus, que Deus vai se manifestando todos os dias na nossa vida. E de fato esses dias temos muitos motivos para louvar o Senhor. A palavra de Deus nos coloca esse texto de Atos dos Apóstolos, da evangelização desse eunuco, onde Filipe, impelido pelo Espírito Santo, coloca-se ao lado desse carro que andava, dessa carruagem. E ele começa a explicar, ele interpela aquele homem e começa a explicar a Escritura, e ele anuncia Jesus Cristo. Olha a fé dos apóstolos. A igreja é firmada na fé dos apóstolos. E hoje a igreja tem mais um sucessor de Pedro. É bonito nós entendermos isso, Não é um sucessor de Francisco, é um sucessor de Pedro. Ele vem suceder a Pedro, que é a pedra, que é a rocha. E ele vem fazer história no meio da humanidade e guardar a nossa fé, guardar a nossa vida. E nós precisamos assim fortalecermos. E uma pergunta que eu vos faço: como anda a sua fé na igreja? Como anda a sua fé nas coisas de Deus? Como anda a sua fé no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Na palavra proclamada, como anda a tua fé? Você tem renovado, porque fé, nós precisamos renová-la dentro de nós, ou não? Eu tenho fé, mas a gente deixa ela adormecida. Se a brasa fica parada, ela apaga. E ela vai servir para quê? Cinzas. Mas se a brasa está viva, ela serve para cumprir a sua função, cumprir a sua missão. Como anda a tua fé? Eu parava, meus olhos diante dos textos, a gente prepara alguma coisa, enfim, mas depois vem, os acontecimentos do dia e vão impelindo o nosso coração, Para quem estava aqui agora à tarde, a gente foi parando tudo para poder ficar ali à espera da bênção do novo Papa, conhecer o novo Papa. Parar diante desse que nós rezamos esses dias e dizendo como igreja, que Deus possa, pelos cardeais, escolher aquele homem que vai governar a igreja. Mas uma das missões do Papa é conservar e guardar a fé, é defender a fé, a nossa fé, a minha fé, a tua fé. E a gente se coloca: como anda o teu amor pelas coisas da igreja? Como anda teu amor pelo Evangelho anunciado, proclamado? Hoje a gente tem Filipe. Ele passa, ele escuta um homem lendo a Escritura que não entendia nada. Às vezes, meus irmãos, a gente se abala porque esse ou aquele vai dizendo, querer interpretar isso ou aquilo. Quem tem autoridade para interpretar a Escritura? A igreja. A igreja tem autoridade para interpretar a Escritura. Vem esse ou aquele, lê um texto e acha que sabe alguma coisa, ou que entende das coisas da Escritura. Nós precisamos ter essa certeza, a nossa fé tem raízes profundas. Essa fé que chega até mim e você, esse Evangelho que está aqui e é proclamado, ele tem raízes profundas no coração de Deus, no coração da igreja, no coração desse mistério. E eu não sei quanto a você, mas é bom ser igreja e pertencer a essa igreja. Fazer parte
Eu sou uma pequena porção, você é uma porção, nós somos uma pequena porção da igreja reunida aqui nesse lugar, e nós vivemos essa experiência. E aquele homem com coragem, né, Filipe, ele anuncia Jesus Cristo, passando pelo Antigo Testamento, pelo profeta Isaías, ele fala de Jesus, que é o grande tesouro, o grande mistério. E quando nós nos deparamos com o texto do Evangelho, Jesus diz: eu sou o pão da vida. E esse texto do Evangelho, do capítulo 6 de João, ele de propósito entra no tempo pascal para nos recordar essa presença eucarística, ressuscitada de nosso Senhor. Irmãos, nós vamos passar 6 dias, 7, adorando nosso Senhor, diante dele vivo e ressuscitado. Como não crer? Como não amar? Como não adorar? Quando não reverenciar, inclinar o nosso coração. Não é só chegar aqui, tirar o texto e passar as contas, é amar o Senhor, é gastar o seu tempo. Você tira o teu tempo durante o teu dia corrido, vem, mas essa hora é tua hora, e mais do que você estar com Ele, é Ele que quer estar contigo, é Ele que quer estar diante de você, te olhando, te enamorando, preocupado com a tua vida, preocupado com o teu coração. A gente acha que somos nós, porque vimos na nossa pequenez, nas nossas misérias, na nossa necessidade, mas é Ele que nos encontra, é Ele que nos percebe, o pão da vida, aquele que vem para saciar a nossa fé, aquele que vem para saciar a nossa fome, alimentar o nosso coração. Hoje eu peço o Espírito Santo de Deus, como Ele nos deu essa graça, de como igreja acolher um novo Papa, que Ele também revigore os corações, a nossa fé. Ele faça em nós essa obra. Repito, temos Maria, a mãe de Jesus. Temos Eucaristia, o próprio Cristo. Temos o Evangelho, a palavra de Deus. Temos a igreja presente e viva pela vida dos apóstolos, dos bispos, que são uma continuidade desse ministério, dessa graça viva entre nós. Temos Pedro hoje entre nós. Temos Leão XIV a ocupar a barca de Pedro. Nós temos que ter o nosso Magnífica cantado ao Senhor. A gente vem muito para o cerco para pedir, não é verdade? Somos muito pidões. Temos uma lista grande para pedir. Temos ou não temos? Tem gente que todo dia coloca o papelzinho. Eu fico pensando, será que pensa que o papel vai ficar lá embaixo e não vai ser escutado, né? Aí vem e coloca outro. Aí vem, e eu acho o máximo as crianças, né? Elas gostam, não sei se é o papelzinho, mas de vez em quando eu vejo as crianças escrevendo o seu pedido, né? E a gente coloca, e eles vão sendo depositados. E não dá para cansar de dizer isso, né? E vem você e reza, vem quem está do teu lado reza na tua intenção, vem um outro que você nem vê e reza. Aí vem o missionário de madrugada, com sono até, né? E levanta e sobe as escadas aqui por trás e entra na capela e reza, na mesma intenção. E de repente nós somos um coração que pede, porque tem necessidades, uma comunidade que apresenta suas debilidades como qualquer outra, seus enfermos, apresenta as questões difíceis, apresenta os dramas, mas uma comunidade que sobretudo adora ao Senhor. Esses somos nós, e a gente vai entender nesse mistério de sermos corpo de Cristo, pertencermos ao mistério de Cristo. É por isso que durante o cerco nós fazemos a experiência de termos a nossa fé fortalecida. E eu te digo, meu irmão, não é só por tua causa, é porque a comunidade reza junto. Olha aí para a pessoa que está do teu lado
ele vai rezar esse cerco junto com você, ou não vai? Você conhece? Agora dá uma olhadinha para trás, para frente, dá um sorriso aí para esses irmãos. Isso, balança aí para um lado, para o outro. Você conhece todo mundo? Eles te conhecem? Mas eles vão rezar por você. E nisso nós vamos rezar uns pelos outros. Quem sabe como Maria, a gente vai fazer a nossa coxa de costura, né? E tecer o nosso Magnífica. A minha avó já é falecida, mãe da minha mãe. E acho que com 92 anos ela decidiu que ela não ia costurar mais, né? Um dia ela falou assim, eu cansei de costurar. A gente começou a rir, né? Porque na verdade a costura dela nos últimos anos era fazer fuxico. Não é fuxicar de falar, não. É aquela bolinha, né? Que se faz. E ela era tão treinada, né? Porque assim, a idade já era avançada, os dedos calejados dos anos da cozinha, né? Mulher que cozinhou muitos anos e o dedo estava calejado, então a agulha às vezes não furava mais. E ela ia, ficava lá na frente da televisão dela, minha tia vendo as coisas e ela fazendo fuxico. E depois essa tia ia emendando os fuxicos e fazia as coxas. Ficavam bonitas. Aí quando ela fez uns 92 anos, ela falou, cansei de costurar. Aí eu, tá bom, vó, tá na hora mesmo de aposentar, né? De parar, né? De costurar. Mas hoje, quem sabe, cada um de nós vem com a sua vida, com seu louvor, e a gente vai como que costurando os nossos pedidos, os nossos clamores, a nossa ação de graças, né? É bonito as experiências do cerco, parece que todo mundo se conhece, né? Vocês chegam aqui, vocês chegam mais bonitos, você sabia? Chega todo mundo sorrindo, né? Um ou outro está cabisbaixo, porque de fato existem circunstâncias e circunstâncias, mas as pessoas chegam com tanta alegria, né? Já chega e já mostra o texto, estou indo. Vamos continuar isso na vida. O cerco vai fortalecendo a nossa vida, né? Pergunta, quem está aqui há 2 anos faz cerco? Levanta a mão. Vamos começar de baixo. 3, 4, 5. Quem está aqui há 10 anos fazendo cerco? Olha aí, 15 anos. 20. Lá atrás, 25. 26, 27, 28. Elaine está aqui, firme e forte, né, Elaine? Com a graça de Deus. Essa é a graça do Senhor. E quando eu cheguei na Nova Aliança, era postulante, era uma grande dificuldade de nós preenchermos os horários do cerco. Tinha muitas vezes que a gente fazia um horário de dia e o horário da madrugada, porque não tinha pessoas para todos os horários. Era tão intenso que a secretária, que também era uma consagrada, né, uma postulante, ela ficava ligando, fulano, esse mês você vai fazer o cerco? E aí botava o nome e a gente confiava, né, que aquela pessoa ia vir, porque se ela não viesse dava mal, porque a gente tinha que ir dobrando, triplicando. E quantas coisas o Senhor realizava. E eu estava ali atrás pensando e olhando hoje, sobretudo para essa construção que está sendo edificada, né? O nosso cerco era numa capelinha, quem lembra que há 28 anos atrás, que era uma garagem pequena, né? E eu estava olhando para a providência de Deus, e eu me vi lá embaixo, né? Com carinho, quanto Deus cuida pela providência. Eu me lembro de num cerco de Jericó, que a gente tinha ganhado muito jiló. Na segunda-feira a gente ia ao Ceasa para ganhar verdura, né? Pedia e o que ganhava é o que a gente comia. Gente, giló. Eu me lembro que durante o cerco eu falei, Senhor, podia mandar alguma coisa diferente. Eu já contei esse fato aqui, né? E veio um senhor que cozinhava para nós, o esposo da dona Auxiliadora, tinha um fusquinha, se não me engano, azul. Ele abriu aquela tampa, berinjela.
E era jiló e berinjela, né? Semana toda eu falava assim, meu Deus, quando é que vai chegar uma carne, né? Para a gente poder quebrar isso aqui. Mas eu estava lá embaixo, né? Rezando as vésperas e rezando o final do rosário do dia. E eu olhava para essa construção e agradecia ao Senhor, porque Deus edifica vidas. E da mesma forma que Ele edifica paredes, Ele ergue colunas, Ele edifica as nossas vidas. E quantos de nós fomos restaurados nesse lugar? Foi ou não foi? Quantas vidas foram curadas? Quantas pessoas já beberam dessa graça? E hoje, meu irmão, minha irmã, mais do que orar por você, porque Deus pode, e nesse louvor Ele vai fazer muitas coisas nessa missa, Ele nunca deixa de realizar. Mas eu queria nos convidar a fazermos uma experiência de gratidão. Gratidão ao Senhor. Nós louvarmos ao Senhor. Como vai ser esse louvor? Você vai louvar por aquilo que Deus te inspirar no teu coração. Se você conhecer nome dos consagrados, louve. Quem sabe foi um abraço que curou a sua vida, foi alguém que no momento de desespero olhou para você e te percebeu e te ajudou. Quem sabe foi uma santa missa, aqui em um instante. Quem sabe foi algum momento, estava você e o Senhor.